Olá, Eli Jordano. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Sou o professor Diego Carvalho, professor aqui da matéria de Direito Penal Militar no nosso curso, o melhor de todos, o LJ Aulas. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, de modo que quando a gente chegar perto da prova, não tenha dúvidas que nós vamos ser aprovados, e eu me comprometo a estar com vocês nessa caminhada, tá bem? Olha, antes de iniciarmos o nosso curso aqui, dê um like no nosso vídeo, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal e, na medida do possível, compartilhe, tá bom? Senhores, vamos lá, muito conhecimento. Nós já estudamos a primeira parte, não foi? Das penas principais e acessórias. Agora nós vamos terminar a segunda parte, depois tem outras, de forma que o que nós buscamos? Esgotar todas as possíveis questões que a banca, Centro de Recrutamento e Seleção, a nossa banca, a nossa querida, o que ela vir cobrar de nós, nós vamos estar aptos a acertar qualquer eventual questão, tá bem? Vamos lá? Senhores, verdade, Antes de nós chegarmos lá nas nossas questões, vocês vão perceber que nos nossos blocos aqui das penas acessórias e principais, eu vou ser insistente com vocês com esse quadrinho. Esse quadrinho é de fundamental importância para a nossa prova. Quais são as mortes? Quais são as mortes? Olha para você, já estou pilhado. Quais são as penas principais? Artigo 55. Quais são as penas acessórias? O artigo 98. Beleza, já vamos deixar claro. Não temos PRD, penas restritivas de direito, tá? E nem tampouco a pena de multa aqui no Código Penal Militar. PRD e multa nós só teremos aonde? Lá no Código Penal Comum. Aqui no Direito Penal Militar, nós não vamos falar em PRD, penas restritivas de direito, e também não iremos falar de multa. Tudo bem? Outra coisa, quais são as penas principais? Morrer de pri. Eu não sou bom em música, mas eu acredito que deve ter alguma sintonia, alguma coisa de música aí, no morrer de pri. Foda-se, eu quero que você acerte a questão. Morrer de pri, morte, reclusão, detenção e prisão. Impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Perfeito? As penas acessórias, as penas principais são essas. E as penas acessórias? As penas acessórias são perda do posto e da patente, a exclusão das forças armadas, indignidade para o oficialato, incompatibilidade para o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, perda da função pública, suspensão do pátrio poder e a suspensão dos direitos políticos. São muitas, não são? Guerreiro, é o sonho de vocês. Tem que saber as penas principais, o morrer de pri, impedimento, suspensão, do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Tem que saber? Tem. Qual é o bizu que eu deixei para vocês? Quando for, lembrem, para ajudar um pouquinho, o certo é saber mesmo o que é cada uma dessas, tá bem? Mas eu fiz dei um bizu para vocês. Eu falei o seguinte, olha, as penas acessórias, se na hora da dúvida, lá na hora da prova, talvez possa te ajudar a você lembrar de uma coisinha. Lembra que as penas acessórias, elas têm mais de uma palavra. Perda do posto e da patente, exclusão das forças armadas, perda dos direitos políticos, não, perda da função pública, inabilitação para o exercício da função pública. As penas acessórias, elas têm mais de uma palavra. E quais são as penas principais? Todas. É apenas uma palavra. Morte, reclusão, detenção. A única exceção é a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Todas as outras penas acessórias, nós vamos ter o quê? Apenas uma palavra, tá bem? E é por isso que esse quadro aqui que eu fiz com muito carinho aqui, vai estar na prova dos senhores. Não tenha dúvida.
esse quadro estará na prova de vocês, tá bom? O que são penas acessórias, Hélio Jortanos? Vocês têm que saber. O que são as penas principais? Você deve saber. E não se esqueça, não temos pena de multa e nem temos penas restritivas de direito. Claro, se a banca ela pode te perguntar quais são as penas acessórias, quais são as penas principais, ou então ela vai te falar, são penas previstas no Código Penal Militar, exceto, e coloca a letra D, por exemplo, multa, ou então coloca na letra D, PRD, penas restritivas de direito, tá bom? De modo que você tem que saber quais são as penas acessórias, quais são as penas principais e ainda não pode se esquecer que nós não temos no Código Penal Militar, ao contrário do Código Penal Comum, nós não temos a multa e nem PRD, tá bom? Penas restritivas de direito. Essa introdução que eu fiz para os senhores aqui, não tenham dúvidas, tá? Vai estar na prova de vocês. Aqueles que quiserem passar, meu irmão, a prova deve ser o quê? Daqui a 1 ano? 9 meses, 10 meses, a pandemia passando, o edital, talvez, né? Agora no segundo semestre, tudo depende da pandemia, mas eu vou falar para vocês, aqueles que realmente têm o desejo de passar, eles têm que me falar isso. Eles têm que fazer um áudio lá para mim, né? Lá no nosso, mandar aqui para mim, falando assim, ó, eu não tô lendo e tô falando pro senhor aqui, professor, o que é as penas acessórias e quais são as penas principais. Me manda esse áudio. Pode me mandar esse áudio lá no Telegram, nos nossos grupos, diversos grupos, aqueles que ainda não estão nos nossos grupos, manda aqui um e-mail pro LJ, com toda certeza que o pessoal aqui vai adicionar você nos nossos grupos de estudo, tá bem? E me manda um áudio. Me manda um áudio, pode ser lá no PV mesmo, me falando, sem ler, quais são as penas acessórias e quais são as penas principais. E não se esqueça de me falar que não existe PRD e multa. Grave esse áudio, estou esperando o áudio de vocês, tá bem? Questão número 1. O Código Penal Militar prevê, dentre outras, as seguintes penas acessórias. Marque a alternativa correta. Senhores, aqui está perguntando quais são as penas acessórias. Percebe a importância do candidato saber quais são as penas acessórias e as penas principais? Por quê? É o que a banca geralmente tenta confundir. Confundir as penas acessórias com as penas principais. Aproveitando o gancho, quais são as penas acessórias? Perda do posto e da patente, a exclusão das Forças Armadas, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, suspensão dos direitos políticos e a suspensão do pátrio poder. Sabendo isso, não tenho dúvidas, né, que acertaríamos tranquilamente essa questão. Olha para vocês verem. Perda do posto e da patente é? Sim. Transferência compulsória? Não. Não existe transferência compulsória no direito penal militar, tá bem? E a suspensão dos direitos políticos é? B. Indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato e a inabilitação para o exercício da função pública. Essa aqui, senhores, é a nossa resposta. Aproveito, né, para trazer aqui uma informação para vocês a respeito da indignidade para o oficialato e incompatibilidade com o oficialato. Coloque aí no material de estudo de vocês o artigo 142, inciso 5º ou 6º. Eu acho que é o inciso 5º mesmo, mas é um dos dois, 5º ou 6º. O que ele diz? Que o oficial condenado, né, e tendo ali como a sentença uma pena acessória de indignidade para o oficialato ou incompatibilidade com o oficialato, esse artigo vai dizer o seguinte: o oficial ele somente irá perder o posto ou a patente por um tribunal militar, tá bem? Não é qualquer tribunal. Faça esse favor para mim, risque aí tribunal militar. Se a questão vir falando no tribunal, só tribunal está errado. É tribunal militar.
permanente em tempos de paz, isso, permanente em tempos de paz, e especial em tempos de guerra. Artigo 142 da Constituição, inciso 5º ou 6º, cai, despenca na prova de vocês, tá bom? C. Reforma administrativa, perda do posto e da patente e inabilitação para o exercício da função pública. Não temos reforma administrativa. Bom, aqui no nosso curso do LJ, eu também ministro a Lei 14.310. Geralmente vem uma ou duas questões na prova de vocês. Lá na Lei 14.310, nós tratamos da esfera administrativa. O direito penal militar, ele trata da esfera penal. Só que, no artigo 55 do Código Penal Militar, nós temos a pena principal de reforma. E na Lei 14.310, né, que vocês também irão estudar, ou se já não estudaram, temos as sanções disciplinares. E dentre essas sanções disciplinares, nós também temos a reforma. Só que, aqui na esfera administrativa, é a reforma disciplinar compulsória. Essa reforma disciplinar compulsória, ela decorre de uma infração administrativa. Ela decorre de infração administrativa, ou seja, ela não decorre de crime. E aqui no direito penal militar, nós temos a pena de reforma. Essa pena de reforma, ela decorre de quê? De crime, de um possível crime cometido pelo militar. Logo, senhores, não confunda na prova de vocês, tá bom? Aqui na Lei 14.310, que cai muito também essas sanções disciplinares, é tão somente reforma disciplinar compulsória. E aqui no direito penal militar não é reforma disciplinar compulsória, tá bem? É somente reforma. A reforma é o militar que está na ativa, né? Está na ativa, e ele é condenado a uma pena principal de reforma. É como se fosse uma aposentadoria compulsória, em regra proporcional. Mas não se esqueçam, ela tem um limite de 25 avos, tá bem? Se o militar, por exemplo, tinha 28 anos de efetivo serviço, se ele tinha 28 anos, ele não vai aposentar proporcionalmente para receber como se fosse 28 dias ou 28 anos, tá bem? Ele vai receber 25 avos no máximo, ou seja, 25%, 25% não, no máximo como se ele tivesse 25 anos e não 28. Além disso, ele não pode receber mais, ele não pode receber mais do soldo dele. Muito importante que vocês saibam isso para a pena de reforma. Tem um limite, é um limite que ele é proporcional até quanto? Até os 25 avos, tá? Existem questões aqui na pena de reforma que falam o seguinte, olha, o militar ele foi reformado, né? Ele foi reformado nos termos do Código Penal Militar. Ele tinha 29 anos, 28 anos de efetivo serviço. Ele vai aposentar proporcionalmente? Não. O limite é 25 avos. E em hipótese alguma, ele pode receber mais do que ele recebia. Tá bem? Essa é a pena de reforma aqui no direito penal militar. E não vão se esquecer, não se confunde com a reforma disciplinar compulsória do nosso Código de Ética, tá bem? D. Incompatibilidade com oficialato. Exação, senhores. Não temos exação. E perda da função pública. Perda da função pública é uma pena acessória. Incompatibilidade com oficialato também. Conseguem notar a importância de sabermos o que são as penas principais e as penas acessórias? Por quê? Porque é assim que a banca vai cobrar de vocês, ela vai apenas misturá-los. Quando não misturar as penas acessórias com as penas principais, o que ela vai fazer? Vai colocar coisas, por exemplo, reforma disciplinar compulsória que está lá no Código de Ética. E você estudou bastante, conhece todas as sanções lá do Código de Ética, né? Advertência, repreensão, prestação de serviço, demissão, suspensão, perda do posto e da patente, demissão. Você já sabe todas que tem que saber mesmo,
lá do Código de Ética, e aqui no nosso curso a gente trata muito disso, com muito carinho e com muito zelo. Por quê? É o que cai na nossa questão. Então tá bem, fiquem atentos. Nas penas principais, a banca vai misturar penas acessórias com principais, tá bem? E se ela não fizer isso, ela não só vai fazer isso, como ela também vai colocar termos que não existem. Ou então, pode colocar até mesmo os termos lá da reforma disciplinar compulsória do Código de Ética. Esses são os 4 caminhos da banca. E você os conhece, portanto, senhores, não vamos errar essa questão, tá bem? Vamos fazer outra. De acordo com o que prescreve o Código Penal Militar, um policial militar que condenado a 5 anos de reclusão pela prática de crime previsto no CPM, mas cujo estado em que serve não possua penitenciária militar, cumprirá sua pena. Senhores, olha aqui, ele já foi para quê? 5 anos de reclusão, não é verdade? Então, é aquela história, você tem que saber. Um militar, primeira coisa, em relação às penas de reclusão e detenção. Quais são as penas principais inicialmente do Morredepri? Tranquilo, morte, reclusão, detenção e prisão. Já salvou as 4, né? Mas não sabemos que tem mais impedimento, reforma e suspensão do exercício do pós-graduação, cargo ou função. Tranquilo. Olha, a pena de reclusão, geralmente a banca vai cobrar o que de vocês? Ela vai querer saber o máximo e o mínimo da de reclusão e o máximo e o mínimo da pena de detenção. A reclusão vai de 1 a 30 anos. De 1 a 30 anos, tá bem? 1 a 30. Detenção, 30 dias a 10 anos. 30 dias a 10 anos. Tem que saber isso? Tem que saber que reclusão é de 1 a 30 e detenção de 30 dias a 10 anos. Tem que saber? Muito. Senhores, fiquem com esses prazinhos aí na cabeça de vocês. Então, guerreiros, quando o militar, né, ele foi condenado ali, ele está diante de uma pena privativa de liberdade, seja ela de reclusão ou de detenção, você tem que estabelecer agora um marco. Por quê? A diferença, há muita diferença quando a pena é de 2 anos, até 2 anos. E tem uma diferença quando essa pena é mais de 2 anos. Outra coisa, se a pena é de até 2 anos, pena de reclusão ou detenção, ela vai ser convertida. Em qual pena? Vai ser convertida em pena de prisão. Tem que saber? Tem. A regra é que você não irá cumprir essa pena de prisão. Você só irá cumprir. Já estou falando como se você fosse militar, tá bem? Você só vai cumprir essa pena de prisão se você não puder gozar do benefício da suspensão condicional da pena. A regra é a suspensão condicional da pena quando estamos diante de uma pena de até 2 anos. Se não fazer jus ao benefício da suspensão condicional da pena, vai cumprir o quê? A prisão, tá? Prisão. Lembra que é até 2 anos, não é? Existe uma diferença também que a banca gosta de cobrar, que é onde que o oficial cumpre, aonde que a praça irá cumprir. O oficial, ele vai cumprir em recinto de estabelecimento militar. O que é recinto? É o quê? O quartel. E a praça? A praça não vai cumprir em recinto de estabelecimento penal militar. Ela vai cumprir a pena aonde? Em estabelecimento penal militar. O que significa? Realmente uma prisão, não é quartel. Muito importante que você saiba dessa diferença, tá bem? Da onde que a praça vai cumprir e aonde que o oficial cumpre. Praça no estabelecimento penal militar. E o oficial, recinto militar, é uma sala, um quartel. Outra coisa, a praça, quando ela for cumprir essa pena de até 2 anos, ela irá ficar separada em 2 circunstâncias, daqueles presos que estejam cumprindo penas disciplinares, e também vai ficar separada daqueles presos que foram condenados a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, tá bem? Outra coisa, aonde que ele vai cumprir a pena? Quando até 2 anos. Oficial no recinto
militar. A praça no estabelecimento prisional. E se for superior a 2 anos, meu irmão? É isso que a banca vai querer que vocês saibam. Quando é superior a 2 anos, aonde vai ter essa diferença? O oficial vai cumprir no recinto e a praça vai cumprir no estabelecimento penal militar? Senhores, passou de 2 anos, os dois vão cumprir a pena em penitenciária militar. Até 2 anos, oficial, recinto militar, praça, estabelecimento prisional, estabelecimento penal. E os dois, se for condenado a partir de 2 anos, vai para penitenciária militar, tá bem? Minas Gerais tem? Minas Gerais não temos penitenciária militar. Para onde que esses militares que foram condenados a mais de 2 anos vão? Vão para o estabelecimento prisional civil. E lá eles não vão ficar sujeitos à legislação penal militar. Vão ficar sujeitos à legislação penal comum. Isso despenca na prova de vocês. Vocês conseguem entender qual que é a lógica de um militar que foi condenado a uma PPL, reclusão ou detenção, superior a 2 anos? Por que que eles vão para a penitenciária militar e se não houver a penitenciária militar para um estabelecimento prisional civil? E não vão retornar lá para o quartel? Porque, senhores, quando é oficial ou praça, condenados os dois a uma pena privativa de liberdade, o oficial, ele perde uma pena acessória, não tem? Perde a pena acessória do posto e ele perde o posto e a patente. E a praça vai perder, vai ser excluída das Forças Armadas. A praça é excluída e o oficial perde o posto e a patente. Posto e a patente e a exclusão das Forças Armadas decorre exatamente disso, quando o militar é condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Tá bem? E outro detalhe, é os dois, tá? Quando estamos diante dessa pena privativa de liberdade superior a 2 anos, o lugar é um só, penitenciária militar ou estabelecimento prisional civil, tá bem? E quando é até 2 anos, oficial vai ter o recinto, um trenzinho mais chique, e a praça vai para o estabelecimento prisional militar. E não se esqueça, estabelecimento prisional militar, tá bem? A praça oficial recinto e a praça para o estabelecimento prisional militar. Outra coisa, e o civil? O civil, senhores, ele vai, quando condenado pela justiça militar, por um eventual crime militar, ele vai para o estabelecimento prisional civil, correto? Mas há possibilidade desse civil cumprir a pena aonde? No todo ou em parte? Lá na penitenciária militar. Quando for em 2 circunstâncias, em período de guerra, tá bem? Em período de guerra, e se houver essa previsão na sentença, né? E se for em benefício da segurança nacional. Quais são as possibilidades, os requisitos para que o civil cumpra a pena em penitenciária militar? Primeira coisa, anota aí no caderno de vocês, tem que ser em tempos de guerra. Tem que ser em tempos de guerra. Segundo requisito, tem que ser em benefício da segurança nacional. Terceiro, tem que houver previsão, tem que ter isso na sentença expressamente, que foi em benefício da segurança nacional. São esses 3 requisitos, tá bem? Vamos lá então, guerreiros. Letra A. Em estabelecimento prisional, ficando recluso, sujeito ao regime conforme a legislação penal comum. Olha para vocês verem, a questão foi até tranquila. Ela falou que o militar foi condenado a uma pena superior a 2 anos, que é 5 anos de reclusão. Ela queria que você soubesse o que eu acabei de falar para vocês. Aonde que ele vai cumprir a pena? Letra A. Em estabelecimento prisional civil, ficando recluso sujeito ao regime conforme a legislação penal comum. Verdade. Mas por quê? Essa é a exceção. A regra é que seria em penitenciária militar. Mas olha o que o enunciado nos disse.
pela prática de crime previsto no Código Penal Militar, mas cujo estado em que serve não possuía penitenciária militar. A regra é que ele cumpra em penitenciária militar. Se não houver penitenciária militar, ele vai para o estabelecimento prisional comum, tá bem? Conseguiram entender isso, né? Outra coisa, quando ele vai para o estabelecimento prisional comum, a banca gosta de falar o seguinte, olha, perfeito, ele foi para o estabelecimento penal comum, mas ele vai ficar sujeito à legislação penal militar. É mentira, não é verdade. Se ele foi para o estabelecimento prisional civil, ele vai ficar sujeito à legislação penal civil. A legislação penal civil, tá bem? Civil o quê, moço? É legislação penal comum. Legislação penal comum e não militar. B. Em estabelecimento prisional civil, ficando recluso sujeito... Olha a questão, senhores. Ficando o recluso sujeito à legislação penal militar, senhores. Errado, não é? Se ele ficar no estabelecimento, ficar preso, né? Aliás, tiver uma PPL, reclusão, detenção, prisão, até 2 anos, sujeito à legislação penal, aliás, vai ficar sujeito à legislação penal militar. E se for superior a 2 anos e ele for para a penitenciária militar, na penitenciária militar, sim. Na penitenciária militar, ele vai ficar sujeito à legislação penal militar. Por exemplo, se ele ir lá junto com os outros presos, fazer um motim, aqui no artigo, salvo me engano, 182 do Código Penal Militar, nós temos o crime de amotinamento de presos, tá bem? Diferentemente se ele for para o estabelecimento prisional civil. Estabelecimento prisional civil é igual legislação penal comum, ainda que seja militar. E se for para penitenciária militar, ele vai ficar sujeito à legislação penal militar. Coloquem essa informação aí no caderno de vocês, porque ela cai muito na nossa prova, tá bem? C. Em recinto de estabelecimento penal militar, o quartel da Polícia Militar, ficando recluso sujeito ao regime determinado pelo respectivo comandante. Você tá doido? Totalmente errado. Olha, se ele foi somente seria recinto de estabelecimento penal militar se fosse o oficial, né? Se fosse o oficial e fôssemos até uma pena de até 2 anos. E a praça ficaria no estabelecimento penal também, se for condenada aí uma pena privativa de liberdade até 2 anos. Mas aqui ela falou do recinto de estabelecimento militar. Isso aí é para o oficial. Outra coisa, ficando recluso sujeito ao regime determinado pelo respectivo comandante. Senhores, militares não fazem a lei. Quem faz a lei é os nossos políticos, né? É o Congresso. Temos um processo legislativo, tá? Não é o comandante. Nós cumprimos a lei e também fazemos aplicar a lei, tá? O comandante, né, ou qualquer militar que seja, ele não pode fazer a lei, tá bem? Somente o Congresso, o nosso Congresso Nacional, que faz as leis. Temos o processo legislativo, que passa ali pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e o presidente da República, né, sancionando, tá bem? Ele vai aqui, ó, letra D, em penitenciária militar de outro estado. Não, né, senhores? Ele vai para o estabelecimento prisional civil. Essa questão cai demais na prova de vocês, querendo que vocês consigam entender quando o militar está diante. Olha, aqui é uma pena de até 2 anos e aqui é uma pena superior aos 2 anos. Há um rigor diferente. Uma pena de até 2 anos, para o oficial, a palavrinha linda, recinto, tá bom? E se for praça, a praça, ela vai para o estabelecimento penal militar. E se for superior a 2 anos, é o único lugar que eles vão. 2 possíveis. Em regra, a regra é a penitenciária militar e a exceção, superior a 2 anos.
A exceção é que se não houver essa penitenciária militar, ele vai para o estabelecimento prisional civil, tá bem? 3. Não está elencada como pena principal no Código Penal Militar. Morte é, senhores, morrer é pri, morte é. Prisão é, sim. Impedimento, sim. E trabalhos forçados, não pode, né, senhores? Quais são as penas principais? Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Os trabalhos forçados, temos um princípio, não temos lá no direito constitucional que despenca na prova de vocês, um princípio chamado humanidade das penas, que ele vem nos dizer assim, olha, não vamos ter pena de morte, a não ser que seja em caso de guerra declarada, não vamos ter penas cruéis, de caráter perpétuo, de banimento, de trabalhos forçados, nós não teremos essas penas. Tá lá, e esse princípio, humanidade das penas, despenca na prova de vocês. Ele vai nos dizer o quê? Lá no direito constitucional. Não haverá penas de morte em qualquer circunstância? Não, a não ser que seja no caso de guerra declaradas. Não vamos ter pena de trabalhos forçados, de caráter perpétuo, né? Penas cruéis nós não teremos. E essa aqui de trabalhos forçados apareceu aonde? No direito penal militar. Porque são penas lá da Constituição, que a própria Constituição já nos diz, não haverá penas de morte, a não ser que seja em caso de guerra declarada, de banimento, trabalhos cruéis, penas cruéis e de trabalhos forçados, tá bom? 4. Com respeito às penas previstas no Código Penal Militar, assinale a única resposta correta. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao governador do estado. E não pode ser executada senão depois de 7 dias da comunicação. É o canto da sereia, né? A questão veio linda, você já está cansado na prova. Qual que é a autoridade que nós comunicamos, senhores? Quando estamos ali diante de uma pena de morte, nós comunicamos ao presidente da República. Nós não comunicaremos ao governador. Não é verdade? Por qual motivo que nós comunicamos ao presidente da República? Porque é uma competência dele privativa, conceder anistia e indulto e comutar penas. Ele pode colocar aqui uma pena mais branda para o militar. E não se esqueça também, essa competência é privativa, não é exclusiva. Geralmente lá na Constituição, a banca coloca exclusiva, deixando errado, é privativa, tá bem? É privativa porque ela pode ser delegada a 3 pessoas. O AGU, o Advogado-Geral da União, o PGR, Procurador-Geral da República e aos ministros. Cobre lá do professor seu de vocês aí de Direito Constitucional. E não se esqueça, a pena de morte é executada por enforcamento. Eu tô certo, senhores? A pena de morte é executada por enforcamento? Não é verdade? Ela é executada por fuzilamento, tá? E a banca ama inverter isso, assim como a banca também ama inverter o que? A autoridade que nós comunicamos, presidente da República. E qual que é o prazo? É 5 dias, depois de comunicarmos ao presidente da República. Eu estou errado, né? Não é 5 dias, é 7 dias, tá bem? É 7 dias, portanto está errada. B. Não há previsão expressa no Código Penal Militar da separação das praças especiais e graduadas no cumprimento da pena de prisão. Somente a distinção entre oficiais e praças, está errado. Olha, de fato, quando estamos diante de uma pena até 2 anos, não é verdade que nós falamos muito aqui no nosso curso, que estamos diante de se estivermos diante de uma pena privativa de liberdade de até 2 anos, reclusão ou detenção, ela vai ser convertida em pena de prisão, não é? Mas somente irá ser convertida em pena de prisão
se não pudermos ter, se o militar não puder gozar do benefício da suspensão condicional da pena. Pena até 2 anos. Reclusão ou detenção. Nós iremos para... Qual é o segundo passo? Ele não vai ficar detido. Ele vai pegar o famoso SUSIS. Suspensão condicional da pena. É um benefício para o militar. Mas há circunstâncias que o militar não faz jus a esse benefício. E não merece eu falar aqui detalhes porque a matéria das penas não é prevista no edital dos senhores para o CFSD, tá bem? Aí, se ele não puder gozar do benefício, nós teremos a pena de prisão oficial, recinto de estabelecimento penal militar e a praça em estabelecimento penal militar. Perfeito. A praça vai ficar separada dos presos que estão cumprindo as penas disciplinares e também vai ficar separado daquelas praças, né, dos presos que estão com pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Perfeito? E outra coisa, vai haver uma diferença também. Essas praças ficarão separadas das praças especiais. Na Polícia Militar de Minas, o que são essas praças especiais? São os alunos, é o aspirante a oficial, tá? E os alunos, os cadetes, né? Os alunos do curso de oficial, tá bem? Cai na prova de vocês isso? Só vai perguntar isso aqui, senhores, ó. De fato, ela vai questionar isso aqui para vocês, ó. Não há previsão expressa na separação de praças especiais das graduadas. Isso ela pode cobrar de vocês, que há essa previsão de praça especial das praças graduadas, tá bem? As praças graduadas é quem? O cabo, o soldado, o sargento e o subtenente. As praças oficiais é o aspirante, né? E o aspirante, os cadetes da Polícia Militar, os alunos do curso de formação de oficiais, tá bem? A única coisa que você não precisa saber quais são as praças especiais e nem as praças graduadas. Você não precisa saber disso. Mas você tem que saber que as praças especiais também ficam separadas das graduadas. Assim como também essas praças, né, vão ficar separadas daqueles que estão cumprindo penas disciplinares e também daqueles que estão cumprindo pena superior a 2 anos, tá bom? Letra C. O mínimo da pena de reclusão é 2 anos e o máximo é... O mínimo da pena de reclusão é de 2 anos. E de 2 anos. E o máximo de 30 anos. Senhores, não é verdade. O mínimo da pena de reclusão, é de 1 ano até 30, tá bem? E detenção, 30 dias até 10 anos, tá? Não é 2. D. Na falta de penitenciária militar, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em estabelecimento prisional civil. Não obstante, os benefícios e concessões também poderá gozar, nos termos da legislação penal comum. Verdade. Essa é a nossa resposta. Lembra que eu falei para os senhores que, em regra, o militar vai cumprir a pena, quando superior a 2 anos, em penitenciária militar. E na falta desta, vai para o estabelecimento prisional civil. Quando ele ir para o estabelecimento prisional civil, ele vai ficar sujeito à legislação penal comum e não à legislação penal militar. Razão pela qual a D é a nossa resposta. Em relação às penas principais previstas no Código Penal Militar, é correto afirmar que a prisão perpétua será cumprida em penitenciária militar e, na falta desta, em penitenciária comum. Está errado, senhores. Em relação às nossas penas, que nós não temos penas, né, de caráter perpétuo, até porque nós ofenderíamos o princípio da humanidade das penas, tá bem? Assim, temos a pena de morte, aqui as penas mais altas, né? A pena de morte e depois a pena de reclusão de 30 anos, tá bem? Não confunda, tá?
o Código Penal Comum, de fato, ele alterou o máximo do cumprimento da pena de reclusão. De fato, no direito penal comum é 40 anos. Aqui no direito penal militar ainda continua 30 anos, tá? São leis ordinárias diferentes. Código Penal Comum é uma coisa e direito penal militar é outra. Aqueles que estão achando, se vier falando na prova de vocês, que aqui no direito penal militar o máximo da pena privativa de liberdade é 40 anos, mentira. Isso é lá no direito penal comum. Aqui no direito penal militar continua sendo 30 anos. Para alterar tem que ter o quê? Uma alteração legislativa, e ainda não tivemos isso, tá? Continua 30 anos para o Código Penal Militar e 40 anos para o direito penal comum. B. O assemelhado cumpre a pena independente do posto ou graduação que lhe é correspondente. Segura essa, senhores. A pena de morte será executada por fuzilamento. Verdade. Essa vai ser a nossa resposta. A pena de morte é executada por fuzilamento. Letra D. Poderá ser aplicada a pena de impedimento do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Poderá ser aplicada a pena de impedimento do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Totalmente errada, senhores. Ela falou assim, ó, poderá ser aplicada a pena de impedimento a pena de impedimento do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Nossa, ela fez uma salada aqui, o examinador, na verdade. Ele fez uma salada. Temos a pena de morte, reclusão, detenção e prisão. Impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. A banca pegou aqui suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e colocou aqui o impedimento. E não existe isso, tá, senhores? São penas independentes, tá? Senhores, em relação aqui a esse assemelhado, tá? Nós não temos essa figura do assemelhado, até porque o assemelhado era aquele civil que prestava ali serviços ali no quartel, tá bem? Não existe essa figura, embora ainda está aí no nosso texto legislativo. E ele também não tem posto e nem graduação, tá? Atualmente. Olha, mais uma coisinha. Vamos deixar para a próxima aula. Né? Vamos falar ainda muito mais de penas acessórias, tá? Guerreiros, foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Uma boa noite para todos. Continue estudando e, na dúvida, manda para a gente aqui. Vamos compartilhar conhecimento, tá bem? Com Deus, um grande abraço.